Para a carreirinha de número 16, eu vou repetir a segunda carreirinha. Nessa segunda carreirinha, eu fiz 2 bloquinhos cheios e 7 bloquinhos vazios. Então, vou fazer 2 bloquinhos cheios também e 7 bloquinhos vazios. Após fazer os 7 bloquinhos vazios, igual essa segunda carreirinha, vou fazer 2 bloquinhos cheios e 3 bloquinhos vazios. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos sobre as correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Aí, faço mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base, fazendo assim 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios. Aí, em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios, sendo 2 pontos altos sobre as correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, mais 2 pontos altos sobre as correntinhas e mais um sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 18 bloquinhos vazios, desse mesmo jeito aqui. Vou fazer então aqui os 18 bloquinhos vazios e retorno com o restante dessa carreirinha de número 16. Após fazer os 18 bloquinhos vazios, vou fazer então 2 bloquinhos cheios, 3 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou finalizar essa carreirinha com 7 bloquinhos vazios e os 2 bloquinhos cheios aqui repetidos. Aí, eu finalizo essa carreirinha de número 16. Para a carreirinha de número 17, vou fazer da mesma forma que fiz na carreirinha de número 3. Então, vou iniciar com 3 grupinhos de correntinhas presas e 4 bloquinhos vazios. Vou fazer aqui os 3 grupinhos de correntinhas presas e retorno com o restante dessa carreirinha de número 17. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 16 e iniciei a carreirinha de número 17 com 3 grupinhos de correntinhas presas. E os 2 bloquinhos cheios aqui do início, claro. Aí, nessa terceira carreirinha, eu fiz 4 bloquinhos cheios. Um sobre esse bloquinho vazio, repeti os 2 de base e acrescentei mais um sobre o próximo bloquinho vazio. Ou seja, vou fazer um sobre esse bloquinho vazio, vou repetir os 2 e fazer mais outro sobre o próximo bloquinho vazio de base, ficando assim com 4 bloquinhos cheios. Após fazer os 4 bloquinhos cheios, vou fazer um bloquinho vazio e novamente vou fazer 4 bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz aqui.
Após fazer os 4 bloquinhos cheios, vou fazer, então, 8 grupinhos de correntinhas presas sobre os próximos 16 bloquinhos vazios. Então, vou fazer agora 8 grupinhos de correntinhas presas. Aí, vou repetir aqui esses 4 bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz aqui nesse lado direito, vou fazer agora desse lado esquerdo. Então, vou fazer 4 bloquinhos cheios, um vazio, 4 cheios e vou finalizar a carreirinha com 3 grupinhos de correntinhas presas e 2 bloquinhos cheios. Se você sentir dificuldade em fazer essa carreirinha, você pode voltar lá na carreirinha de número 3 e assistir, porque eu vou fazer da mesma forma que fiz na carreirinha de número 3. Aí, pra gente economizar em tempo de vídeo, para não ficar um vídeo muito repetitivo, vou fazer aqui, vou finalizar essa carreirinha, volto para mostrar para vocês e para irmos para a carreirinha de número 18. Logicamente, nessa carreirinha de número 18, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios já feitos. E a carreirinha de número 18, eu vou fazer como se fosse a carreirinha de número 4, certo? Vou fazer então aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui na carreirinha de número 17, eu fiz 8 grupinhos de correntinhas presas sobre os bloquinhos vazios. Aí, fiz aqui os 4 bloquinhos cheios, um bloquinho vazio, 4 cheios, 3 grupinhos de correntinhas presas e repeti os 2 bloquinhos cheios aqui no final. Para a carreirinha de número 18, eu vou repetir a carreirinha de número 4. Eu iniciei, então, aqui com os 2 bloquinhos cheios. Aí, nessa carreirinha de número 4, eu vou iniciar com 6 bloquinhos vazios e vou repetir os 4 bloquinhos cheios. Vou fazer, então, 6 bloquinhos vazios, vou repetir esses 4 cheios. Aí, vou repetir esse bloquinho vazio aqui e, novamente, vou repetir os 4 cheios. Vou fazer, então, aqui. Após fazer os 4 bloquinhos, após fazer os 6 bloquinhos vazios e repetir os bloquinhos cheios da carreirinha anterior, vou fazer então agora 16 bloquinhos vazios sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas. Aí repito os próximos 4 bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio e os 4 cheios. Finalizo essa carreirinha com 6 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz nessa quarta carreirinha. Se você sentir dificuldade, você pode voltar essa quarta carreirinha e ir fazendo, assistindo o passo a passo, né, da quarta carreirinha. Vou cortar essa parte do vídeo, porque eu já ensinei como que faz, é uma parte simples. É só fazer aqui os 16 bloquinhos vazios, repetir os bloquinhos cheios e finalizar com 6 bloquinhos vazios e 2 cheios. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Aí, na carreirinha de número 19, vou iniciar com 2 bloquinhos cheios do início. Vou fazer então essa carreirinha aqui e volto com a carreirinha de número 19. Então, aqui eu fiz os 16 bloquinhos vazios, repeti os bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio e os 4 cheios. Finalizei essa carreirinha com 6 bloquinhos vazios e 2 cheios. Aí, eu finalizei essa carreirinha de número 18. Para a carreirinha de número 19, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios, que no caso já repeti. E vou repetir a carreirinha de número 5. Nessa carreirinha de número 5, eu fiz 2 grupinhos de correntinhas presas e 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui 2 grupinhos de correntinhas presas. Vão me sobrar 2 bloquinhos vazios, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre eles.
Em seguida, vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Vou fazer um bloquinho vazio e 2 cheios. Então, vou repetir aqui 3 pontos altos para fazer o terceiro bloquinho cheio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e repetir os próximos 6 pontos altos para fazer assim o segundo bloquinho cheio. Aliás, 2 bloquinhos cheios. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio e novamente vou repetir 7 pontos altos para fazer 2 bloquinhos cheios. Aí, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou repetir os próximos 3 pontos altos de base para fazer um bloquinho cheio. Aí, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios, ficando assim com 3 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou fazer um total de 6 grupinhos de correntinhas presas sobre os 12 bloquinhos vazios. Vou fazer aqui, então, 6 grupinhos de correntinhas presas, vão me sobrar 2 bloquinhos vazios aqui no final. Vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre eles. Vou fazer, então, aqui e volto para mostrar para vocês. Após fazer os 6 grupinhos de correntinhas presas e os 2 bloquinhos cheios, vou fazer, então, mais 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos, para fazer assim o terceiro bloquinho cheio. Aí, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir os próximos 6 pontos altos de base, para fazer assim 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. E vou repetir os próximos 6 pontos altos também, para fazer assim 2 bloquinhos cheios novamente. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir o próximo bloquinho cheio de base e acrescentar mais 2 sobre os próximos 2 bloquinhos vazios, para ficar assim com 3 bloquinhos cheios. Aí, então, vou finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei, com 2 grupinhos de correntinhas presas e 2 bloquinhos cheios repetidos. Aí, eu finalizo essa carreirinha de número 19. Para a carreirinha de número 20, vou iniciar repetindo a carreirinha de número 6. Então, vou iniciar primeiramente com os 2 bloquinhos cheios. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Finalizei, então, a carreirinha de número 19 com os 2 bloquinhos, aliás, os 2 grupinhos de correntinhas presas e os 2 bloquinhos cheios. Aí, para a carreirinha de número 20, como eu já havia falado, vou repetir a carreirinha de número 6. Nessa carreirinha de número 6, eu iniciei com os 2 bloquinhos cheios repetidos, 3 bloquinhos vazios. Então, vamos lá. Após fazer os 3 bloquinhos vazios, vou fazer, então, 5 bloquinhos cheios. Sendo o primeiro sobre essas 3 correntinhas, vou repetir os 3 de base e acrescentar mais um sobre esse bloquinho vazio de base, ficando assim, então, com 5 bloquinhos cheios. Após fazer os 5 bloquinhos cheios,
Vou fazer, então, um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio de base, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho vazio sobre o segundo bloquinho cheio de base. Então, vou fazer aqui um bloquinho vazio, um bloquinho cheio, um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer novamente 5 bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz aqui no começo. Então, vou fazer o primeiro sobre esse bloquinho vazio, vou repetir os 3 de base e fazer mais outro sobre as próximas correntinhas. Após fazer os 5 bloquinhos cheios, vou fazer então 10 bloquinhos vazios sobre os próximos grupinhos de correntinhas presas. Aí, vão me sobrar essas 3 correntinhas. Aí, vou fazer então, nessa flor esquerda, do mesmo jeito que eu fiz nessa aqui da direita. Vou fazer 5 bloquinhos cheios. Sendo o primeiro sobre essas 3 correntinhas, vou repetir as 3 de base e acrescentar mais um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio, ficando assim com 5 bloquinhos cheios. Então, para a gente economizar em tempo de vídeo, eu vou cortar essa parte do vídeo aqui, vou fazer os 10 bloquinhos vazios e os 5 cheios. Aí, retorno com o restante da carreirinha para fazer junto com vocês. Após fazer os 10 bloquinhos vazios e os 5 bloquinhos cheios, vou então fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, repito o próximo bloquinho vazio, repito os próximos 3 pontos altos para fazer assim um bloquinho cheio. E faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Em seguida, faço novamente 5 bloquinhos cheios. Sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio, repito os 3 bloquinhos cheios de base e faço mais um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas. Após fazer os 5 bloquinhos cheios, vou finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei, com 3 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui 3 bloquinhos vazios sobre as correntinhas e vou repetir esses 2 bloquinhos cheios. Aí, finalizo essa carreirinha de número 20. Para a carreirinha de número 21, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios do início. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 20 com os 3 bloquinhos vazios e iniciei a carreirinha de número 22 com os 2 bloquinhos cheios do início. Nessa carreirinha de número 22, eu vou repetir a carreirinha de número 7. Então, vou iniciar com 2 grupinhos de correntinhas presas e vou fazer 6 bloquinhos cheios. Então, deixa eu fazer aqui os 2 grupinhos de correntinhas presas. Aqui eu fiz 3 correntinhas, vou pular 2 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto. Aí, então, vou repetir os próximos 4 bloquinhos cheios. Vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio e mais um bloquinho cheio sobre esse outro bloquinho cheio de base. No total, eu vou ficar com 6 bloquinhos cheios.
Após fazer os 6 bloquinhos cheios, aí eu vou repetir o bloquinho vazio e novamente vou fazer 6 bloquinhos cheios. Sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base, o segundo eu vou fazer sobre esse bloquinho vazio e vou repetir o restante dos pontos altos, menos os 3 últimos. Então, assim eu vou ficar com 6 bloquinhos cheios. Então, aqui eu fiz os 6 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos. Vou fazer, então, 3 correntinhas, vou pular para o último ponto alto e fazer um ponto baixo. Aí, aqui eu já vou aproveitar para fazer um grupinho de correntinhas presas. Aqui eu vou fazer um total de 6 grupinhos sobre esses bloquinhos vazios. Aqui eu já tenho o primeiro, vou fazer mais 4. O quinto grupinho eu vou fazer junto com vocês. Então, vou fazer aqui rapidinho os próximos 4 grupinhos, ficando assim com 5. E aí, retorno com o restante da carreirinha. Após fazer os 5 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer o sexto grupinho agora. Então, vou fazer aqui 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, sobre o próximo subo um ponto alto. Aí, aqui eu já tenho os 6 grupinhos feitos, vou fazer agora 6 bloquinhos cheios. Vou repetir os 4 de base, fazer um sobre esse vazio e o sexto sobre esse bloquinho cheio. Feito então os 6 bloquinhos cheios, vou repetir o próximo bloquinho vazio e novamente vou fazer 6 bloquinhos cheios. Fazendo um sobre esse bloquinho cheio, o segundo sobre o bloquinho vazio, vou repetir os próximos 4 bloquinhos cheios de base, menos os 3 últimos pontos altos. Após fazer os 6 bloquinhos cheios, vou então fazer aqui um grupinho de correntinhas presas. Aí, eu vou finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei, com 2 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer outro aqui sobre esses 2 bloquinhos vazios. Aí, vou repetir os 7 pontos altos. Aí, finalizo essa carreirinha de número 21. Para a carreirinha de número 22, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios e 8 bloquinhos vazios, que nem fiz aqui nessa carreirinha de número 8. Eu vou repetir ela. Então, vou fazer 4 bloquinhos vazios sobre esses 2 grupinhos de correntinhas presas e 4 bloquinhos vazios sobre os próximos 4 bloquinhos cheios de base, ficando assim com 8 bloquinhos cheios. Então, nessa carreirinha de número 22, vou fazer 2 bloquinhos cheios e 8 bloquinhos vazios. Vou adiantar aqui que é pra gente não perder muito tempo de vídeo. Vou fazer aqui e já retorno. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 21, com os 2 grupinhos de correntinhas presas, e iniciei a carreirinha de número 22, repetindo a carreirinha de número 8, com 8 bloquinhos vazios, sendo 4 sobre os 2 grupinhos de correntinhas presas e 4 sobre os primeiros 4 bloquinhos cheios de base. Aí, me sobraram 2 bloquinhos cheios. Sobre esses 2 bloquinhos cheios, vou fazer um bloquinho cheio e um bloquinho vazio. Então, vou repetir aqui os próximos 3 pontos altos de base para fazer o bloquinho cheio. E vou fazer um bloquinho vazio sobre o último bloquinho cheio de base. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio.
E aí, então, vou fazer 4 bloquinhos vazios sobre os próximos 4 bloquinhos cheios de base. Então, após fazer os 4 bloquinhos vazios, vou fazer agora, sobre os próximos 6 grupinhos de correntinhas presas, 12 bloquinhos vazios. Então, sobre os 6 grupinhos, vou fazer 12 bloquinhos vazios. Somando com esses 4, eu fico com 16 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer, então, aqui os 12 bloquinhos vazios. E já retorno com o restante da carreirinha. Então, aqui eu tenho 16 bloquinhos vazios, porque fiz 4 junto com vocês, e 12 sobre os grupinhos de correntinhas presas. Agora, eu vou fazer mais 4, para ficar assim com 20 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer aqui os 4 sobre os próximos 4 bloquinhos cheios de base. Após fazer os 20 bloquinhos vazios, vou então fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base e um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, vou finalizar essa carreirinha com 8 bloquinhos vazios, da mesma forma que fiz aqui no início. Vou fazer 4 sobre esses bloquinhos cheios de base e 4 sobre os 2 grupinhos de correntinhas presas. Aí, repito os 2 bloquinhos cheios aqui do final da carreirinha. Aí, assim, finalizo essa carreirinha de número 22. Para a carreirinha de número 23, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios e 2 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer aqui e já retorno com o restante da carreirinha de número 23. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 22 com 8 bloquinhos vazios. E os 2 bloquinhos cheios, né? Aí, eu iniciei a carreirinha de número 23 com os 2 bloquinhos cheios do início e 2 grupinhos de correntinhas presas. Nessa carreirinha de número 22, eu vou repetir a carreirinha de número 9. Nessa carreirinha de número 9, eu iniciei com os 2 bloquinhos cheios, como vocês estão vendo. E aí, então, fiz 4 bloquinhos cheios sobre esses 4 bloquinhos vazios. Os 2 grupinhos já estão feitos. Vou fazer, então, agora os 4 bloquinhos cheios. Após fazer os 4 bloquinhos cheios, vou fazer um bloquinho vazio e 3 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio de base e vou fazer 3 bloquinhos cheios seguidos. Sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio, vou repetir o próximo bloquinho cheio e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou novamente fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e 4 bloquinhos cheios sobre os 4 bloquinhos vazios de base. Em seguida, vou fazer 6 grupinhos de correntinhas presas sobre os próximos 12 bloquinhos vazios. Aí, sobre esses últimos 4 bloquinhos vazios de base, vou fazer 4 bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz aqui. Então, vou fazer 6 grupinhos de correntinhas presas e 4 bloquinhos cheios. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês.
Após fazer os 6 grupinhos de correntinhas presas e os 4 bloquinhos cheios, vou então fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e 3 bloquinhos cheios seguidos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei. Então, aqui eu iniciei com os 2 bloquinhos cheios, 2 grupinhos de correntinhas presas e 4 bloquinhos cheios. Aí, aqui, vou fazer da mesma forma. Vou fazer 4 bloquinhos cheios, 2 grupinhos de correntinhas presas e vou repetir esses 2 bloquinhos cheios aqui no final. Aí, aqui eu finalizo a carreirinha de número 23. Para a carreirinha de número 24, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios do início e 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 grupinhos de correntinhas presas. Então, vou finalizar essa carreirinha aqui e iniciar a próxima carreirinha. Volto para mostrar para vocês e para darmos continuidade à carreirinha de número 24. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 23, com os 4 bloquinhos cheios, 2 grupinhos de correntinhas presas e 2 bloquinhos cheios. Aí, eu iniciei a carreirinha de número 24, com os 2 bloquinhos cheios do início e 3 bloquinhos vazios, como vocês estão vendo agora. Aí me sobraram 3 correntinhas de base, sobre elas vou fazer um bloquinho cheio. Então, nessa carreirinha de número 24, eu vou repetir a carreirinha de número 10. Nessa carreirinha de número 10, eu vou repetir todos os 4 bloquinhos cheios e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com com 6 bloquinhos cheios. Aqui é o primeiro, vou repetir os 4 e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio, fazendo assim 6 bloquinhos cheios. Após fazer os 6 bloquinhos cheios, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou repetir os próximos 3 pontos altos de base para fazer um bloquinho cheio. E vou fazer mais um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, novamente, vou fazer 6 bloquinhos cheios. Sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio, vou repetir os 4 de base e acrescentar mais um sobre essas 3 correntinhas de base. Então, após fazer os 6 bloquinhos cheios, vou fazer então 10 bloquinhos vazios sobre os próximos 5 grupinhos de correntinhas presas. Aí, vão me sobrar essas 3 correntinhas aqui. Vou fazer, então, um bloquinho cheio sobre essas 3 correntinhas e vou repetir os próximos 4 bloquinhos cheios de base e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio, da mesma forma que fiz aqui, que eu acabei de fazer, né? Vou fazer 6 bloquinhos cheios. Então, vou iniciar o primeiro bloquinho sobre essas 3 correntinhas, vou repetir os 4 de base e acrescentar mais um sobre esse bloquinho vazio, ficando assim com 6 bloquinhos cheios. Aí, aqui no meio, eu faço 10 bloquinhos vazios de separação, dessa flor da direita para a esquerda. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Após fazer os 10 bloquinhos vazios e os 6 bloquinhos cheios, vou então fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Vou repetir 3 pontos altos para fazer um bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e, novamente, vou fazer 6 bloquinhos cheios.
Sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio, vou repetir os 4 de base e acrescentar mais um sobre as 3 correntinhas de base. Aí, vou finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei, com 3 bloquinhos vazios e vou repetir os 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 24, com os 3 bloquinhos vazios e os 2 cheios. Iniciei a carreirinha de número 25, com um grupinho de correntinhas presas, que na verdade são 2 grupinhos, porém eu fiz só um porque o outro eu vou fazer junto com vocês. Essa carreirinha de número 25, eu vou repetir a carreirinha de número 11. Aqui eu tenho 2 grupinhos de correntinhas presas, então o outro grupinho eu vou fazer agora. Vou pular aqui 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Então, aqui eu fiz o segundo grupinho de correntinhas presas. Aí, vou fazer 3 bloquinhos cheios. Vou repetir aqui, então, 3 pontos altos para o primeiro bloquinho. Mais 3 para o segundo. E mais 3 para o terceiro. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio e 2 bloquinhos cheios seguidos. Um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio de base, vou repetir o próximo bloquinho cheio e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e novamente vou fazer 2 bloquinhos cheios seguidos, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio e o segundo sobre o próximo bloquinho cheio, repetindo então 3 pontos altos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir os próximos pontos altos menos os 3 últimos. Então, aqui me sobraram 3 bloquinhos, aliás, 3 pontos altos. Vou fazer, então, um grupinho de correntinhas presas, com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto alto, sobre o próximo ponto alto de base. Aí, vou fazer, então, 6 grupinhos de correntinhas presas, sendo que aqui eu fiz o primeiro. Vou fazer mais 4 e o último grupinho eu faço junto com vocês. Vou fazer, então, aqui 4 grupinhos de correntinhas presas. Então, aqui estão os 5 grupinhos de correntinhas presas. O sexto grupinho vou fazer agora. Vou pular aqui 3. Na verdade, vou pular 2 pontos altos sobre o próximo. Subo um ponto alto, fazendo assim o sexto grupinho de correntinhas presas. Aí, então, vou repetir 3 pontos altos para fazer assim o primeiro bloquinho cheio, porque eu preciso de 3. Aí, repito mais 3 para o segundo. E mais 3 para o terceiro. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir o próximo bloquinho cheio de base e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 2 bloquinhos cheios seguidos.
Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e, novamente, vou fazer 2 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio e o segundo vou fazer sobre o próximo bloquinho cheio, repetindo 3 pontos altos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir os próximos pontos altos, menos os 3 últimos. Então, aqui eu fiz 3 bloquinhos cheios, aí me sobraram 3 pontos altos de base. Vou fazer, então, aqui um grupinho de correntinhas presas, que eu preciso finalizar com 2 grupinhos de correntinhas presas e repetir os 2 bloquinhos cheios aqui do final. Vou fazer, então, o outro grupinho e repetir os 2 bloquinhos cheios, aí finalizo essa carreirinha de número 25. Para a carreirinha de número 26, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios e 7 bloquinhos vazios, sendo 4 sobre esses 2 grupinhos de correntinhas presas e 3 sobre esses 3 bloquinhos cheios. Aí dá um total de 7 bloquinhos vazios nessa carreirinha de número 26. Vou fazer então aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 25 com os 2 grupinhos de correntinhas presas e 2 bloquinhos cheios. Aí, eu iniciei a carreirinha de número 26 com 7 bloquinhos vazios. Nessa carreirinha de número 26, eu vou repetir a carreirinha de número 12. Então, aqui eu iniciei com 7 bloquinhos vazios, aqui também iniciei com 7 bloquinhos vazios. Agora, vou fazer 3 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio e vou repetir os outros 2 de base. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, vou repetir o próximo bloquinho vazio e novamente vou fazer 3 bloquinhos cheios. Vou repetir esses 2 de base e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer 18 bloquinhos vazios, sendo 3 sobre esses 3 bloquinhos cheios, 12 sobre os 6 grupinhos de correntinhas presas e mais 3 sobre esses 3 bloquinhos cheios aqui também. Então, vou fazer aqui 3 bloquinhos vazios. E 12 bloquinhos vazios sobre os 12 grupinhos de correntinhas presas. Então, aqui eu tenho 15 bloquinhos vazios, sendo os 3 sobre esses 3 cheios e 12 sobre os grupinhos de correntinhas presas. Agora, eu vou fazer mais 3 sobre esses 3 cheios, que é para fazer assim, 15 bloquinhos vazios seguidos. Aliás, para fazer 18. Então, aqui estão os 18 grupinhos, aliás, os 18 bloquinhos vazios. Agora, vou fazer 3 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio e vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio e novamente vou fazer 3 bloquinhos cheios.
Aí, então, vou finalizar essa carreirinha de número 26 da mesma forma que iniciei, com 7 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui 3 bloquinhos vazios sobre esses 3 cheios e 4 sobre os 2 grupinhos de correntinhas presas. Aí, assim, eu tenho um total de 7 bloquinhos vazios. Aí, eu repito esses 2 bloquinhos cheios aqui e finalizo essa carreirinha de número 26. Para a carreirinha de número 27, vou iniciar com 2 bloquinhos cheios e 3 grupinhos de correntinhas presas sobre esses bloquinhos vazios que eu vou fazer agora. Então, vou iniciar essa carreirinha de número 27 com 2 bloquinhos cheios e 3 grupinhos de correntinhas presas. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 26 com 7 bloquinhos vazios. Aí, eu iniciei a carreirinha de número 27 com 3 grupinhos de correntinhas presas. E nessa carreirinha de número 27, eu vou repetir a carreirinha de número 13. Aí, aqui nessa carreirinha de número 13, eu iniciei com 3 grupinhos de correntinhas presas, que eu já fiz, e 4 bloquinhos cheios. Então, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio e vou repetir o restante dos 3 bloquinhos cheios de base, para ficar assim com 4 bloquinhos cheios. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios de base e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 4 bloquinhos cheios. Após fazer os 4 bloquinhos cheios, vou então fazer 8 grupinhos de correntinhas presas sobre os próximos 16 bloquinhos vazios. Aí, então, vou repetir aqui nesse lado, essa flor desse lado esquerdo, da mesma forma que fiz nesse lado direito. Vou fazer 4 bloquinhos cheios, separados por um bloquinho vazio, e aqui vou fazer mais 4 bloquinhos cheios também. Então, vou acrescentar um aqui sobre esse bloquinho vazio e repetir os 3 de base. Aí, aqui vou fazer esse bloquinho vazio, vou repetir os 3 de base e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio de base. Aí, assim, eu fico com as flores iguais, com 4 bloquinhos vazios separados por um bloquinho, aliás, 4 bloquinhos cheios separados por um bloquinho vazio. Aí, aqui no meio, eu faço os 8 grupinhos de correntinhas presas. Aí, finalizo essa carreirinha também com 3 grupinhos de correntinhas presas e repito os 2 bloquinhos cheios aqui do final. Aí, assim, eu repeti a carreirinha de número 13 e finalizei essa carreirinha de número 27. Para a carreirinha de número 28, vou iniciar fazendo os 2 bloquinhos cheios do início e fazendo 6 bloquinhos vazios sobre esses 3 grupinhos de correntinhas presas. Então, vou fazer aqui, vou finalizar essa carreirinha e iniciar a próxima com os 6 bloquinhos vazios. Aí, já eu retorno com o restante, aliás, para mostrar essa carreirinha para vocês e para fazermos o restante da carreirinha de número 28. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 27, com 8 grupinhos de correntinhas presas. Aí, fiz os 4 bloquinhos cheios separados por um bloquinho vazio e finalizei com 3 grupinhos de correntinhas presas. Aí, aqui eu finalizei a carreirinha de número 27. Na carreirinha de número 28, eu iniciei com os 2 bloquinhos cheios e os 6 bloquinhos vazios. Aí, então, vou repetir agora 3 bloquinhos cheios, desses 4 bloquinhos cheios de base. Vou repetir, então, 3 pontos altos para o primeiro bloquinho.
Aí, vou repetir mais 3 para o segundo. E mais 3 para o terceiro. Aí, me sobra um bloquinho cheio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre ele. Vou repetir o próximo bloquinho vazio e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os próximos pontos altos para fazer os 3 bloquinhos cheios. Só lembrando que essa carreirinha de número 28, estamos repetindo a carreirinha de número 14, que é essa aqui, ó. Então, agora, vou fazer 16 bloquinhos vazios sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer, então, aqui os 18 bloquinhos, aliás, os 16 bloquinhos vazios. Aí, vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios, menos os 3 últimos pontos altos. Vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos. Vou fazer aqui e já retorno para mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz os 16 bloquinhos vazios sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas e repeti os 3 bloquinhos cheios de base, me sobrando 3 pontos altos. Então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio que sobrou. Aí, vou repetir o próximo bloquinho vazio. E vou acrescentar mais um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os próximos pontos altos, para fazer assim 3 bloquinhos cheios. Em seguida, vou finalizar essa carreirinha da mesma forma que iniciei, com 6 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios. Aí, eu finalizo essa carreirinha de número 28. Para a carreirinha de número 29, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios. Vou finalizar aqui e iniciar a carreirinha de número 29 e já retorno para ensinar para vocês como que vai ser feita a carreirinha de número 29. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 28 com os 6 bloquinhos vazios. Aí, iniciei a carreirinha de número 29 com os 2 bloquinhos cheios. Nessa carreirinha de número 29, vamos fazer da mesma forma que fizemos a primeira carreirinha. Ou seja, vamos começar tudo de novo. Aqui nessa primeira carreirinha, eu fiz 23 grupinhos de correntinhas presas. Então, nessa carreirinha de número 29, é como se fosse a primeira carreirinha, porque vamos iniciar outro motivo de flores, né? Então, aqui eu vou fazer 23 grupinhos de correntinhas presas. Eu já ensinei aqui na primeira carreirinha e nessa carreirinha de número 15. Então, vou fazer aqui os 23 grupinhos de correntinhas presas. Chegando aqui na parte da flor, é bem fácil de fazer. Vamos fazer 3 correntinhas normalmente, pular 2 pontos altos de base sobre o próximo, faço um ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos sobre o próximo, faço um ponto alto. Então, é dessa forma, pulando de 2 em 2 pontos altos, que eu vou fazer os grupinhos de correntinhas presas sobre as flores. Bem fácil de fazer. Então, vou finalizar aqui essa carreirinha.
Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 29. E para a carreirinha de número 30, eu vou repetir a carreirinha de número 2. Porém, se eu fizer aqui junto com vocês, vai ficar muito repetitivo, porque eu já mostrei aqui para vocês como que faz as flores, todas as carreirinhas, a gente vai repetindo. De 15 em 15 carreirinhas, vamos repetir os motivos. Então, eu acho que não há necessidade de fazer junto com vocês. Caso vocês sintam dificuldade, vocês podem voltar lá para a carreirinha de número 2, ver como é que eu fiz, como é que eu ensinei, porque vamos repetir essa carreirinha de número 2, da mesma forma que fiz aqui também a carreirinha de número 16. Então, vocês podem voltar lá na parte da carreirinha de número 16 ou então na carreirinha de número 2, que vai dar na mesma, tá bom? Então, não vou fazer mais junto com vocês, porque vai ficar muito repetitivo e o vídeo vai ficar muito longo. E eu já ensinei para vocês como que faz. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem voltar nessas duas carreirinhas e começar tudo de novo. Aí você pode fazer do tamanho que você quiser, o comprimento que você quiser. O bom desse caminho de mesa é isso, né? Porque dá para fazer no comprimento que quiser. Aí, eu vou fazer aqui mais algumas carreirinhas, porque eu vou deixar de amostra esse caminho de mesa. Não vou fazer ele muito grande, porque eu quero só ensinar mesmo passo a passo a vocês, para vocês não ficarem sem vídeos. É o primeiro vídeo do ano, né? Então, eu vou fazer aqui mais algumas carreirinhas, aí eu volto para fazermos o arremate juntas, tá bom? Então, vou fazer aqui mais algumas carreirinhas. Como eu falei, se vocês quiserem voltar ao vídeo, vocês podem voltar e ir fazendo, assistindo o vídeo e fazendo o caminho de mesa. Porque vamos iniciar tudo de novo, a partir da segunda carreirinha. Aqui, então, eu fiz os 23 grupinhos de correntinhas presas. Agora, vou iniciar mais outra flor, mais outro motivo de flores. E vou iniciar da mesma forma que fiz nessa carreirinha de número 2 e na carreirinha de número 16, tá bom? Vou fazer, então, aqui mais um pedacinho. Aí, eu volto para ensinar para vocês como que vamos finalizar. Porque não vamos deixar aqui nessa carreirinha desse jeito, né? Vamos fazer mais alguns detalhes. Aí, eu volto para mostrar para vocês e para finalizar o caminho de mesa, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho e já retorno com o caminho de mesa já feito. Então, aqui está o meu caminho de mesa já com o tamanho desejado. Como eu já havia falado, eu vou fazer ele para ficar para amostra, então não precisa que eu faça ele do tamanho real, porque eu só quero uma amostra. Então, ele está com o tamanho de 56 centímetros. Porém, para finalizar, as últimas carreirinhas do caminho de mesa, certamente você já fez o seu com o tamanho desejado, né, do tamanho que você quer que ele fique. E certamente é bem maior do que a minha amostra, porém vamos finalizar do mesmo jeito. A forma que eu vou finalizar essa amostra serve também para você finalizar seu caminho de mesa. Para finalizar, eu preciso repetir a primeira carreirinha com os 23 grupinhos de correntinhas presas. Então, você tá com seu caminho de mesa aí você chegou no tamanho desejado, você precisa fazer essa carreirinha aqui com os 23 grupinhos de correntinhas presas. Após finalizar as flores, você faz os grupinhos de correntinhas presas. Aí sim, a gente finaliza com uma carreirinha de bloquinhos cheios. Aí, como que vamos fazer isso? Faz de conta que esse caminho de mesa tem 1,60 m. Vou finalizar ele. Como que eu vou fazer? Primeiro, fiz os 23 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, repeti os 2 bloquinhos cheios. E agora, eu vou fazer um bloquinho cheio para cada grupinho de... Aliás, 2 bloquinhos cheios para cada grupinho de correntinhas presas. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos sobre as primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base, mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios. Novamente, vou fazer 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base,
mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Aqui fiz mais 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazendo dessa forma até chegar a um total de 46 bloquinhos cheios, porque vou fazer 2 bloquinhos cheios para cada grupinho de correntinhas presas. Como são 23 grupinhos de correntinhas presas, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios, vão dar um total de 46 bloquinhos cheios. Aí, eu vou contar com esses dois aqui, aí vão ficar 47, 48. E com esses dois aqui do final, que vão ficar 49 e 50. Então, vou ficar com um total de 50 bloquinhos cheios nessa penúltima carreirinha do caminho de mesa, porque ainda vou fazer 50 bloquinhos cheios sobre a primeira carreirinha. Então, vou fazer aqui os bloquinhos cheios, da mesma forma que já mostrei para vocês. Quando chegar aqui no finalzinho, vou repetir esses 2 bloquinhos cheios. Aí, volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer o arremate. Espera aí que já já eu volto. Pronto, então aqui eu finalizei a carreirinha com bloquinhos cheios. No total, são 50 bloquinhos cheios, contando com os 2 do começo da carreirinha e os 2 do final. E aí, eu recomendo que você faça outra carreirinha de bloquinhos cheios, repetindo ponto alto sobre ponto alto de base, porque assim fica mais harmonioso. Dos lados, eu tenho 2 carreirinhas de bloquinhos cheios, uma do lado da outra, que dão, assim, 2 dedos de largura. E aqui, eu preciso de 2 carreirinhas também, para ficar 2 dedos, uma acima da outra. De largura também, né? Os 2 bloquinhos, as 2 carreirinhas de bloquinhos cheios. Então, recomendo que você faça outra carreirinha, porque assim fica bem harmonioso o contorno do caminho de mesa. Eu não vou fazer porque, como eu já havia falado para vocês, é uma amostra, então não precisa de tantos detalhes. Quando eu for fazer um caminho de mesa mesmo, grande, do tamanho real, aí sim eu faço com as 2 carreirinhas. Esse aqui não precisa eu fazer. Agora, como que eu vou arrematar? Vou medir aqui mais ou menos quase um palmo de linha, desse tanto. E vou cortar. Aí, eu pego aqui uma agulha de costura, que é a que eu tenho. Deixa eu mostrar logo pra vocês. Essa agulha aqui. Uma agulha comum de costura. Eu vou pegar essa linha, vou passar pela agulha. E vou jogar para o lado de trás do caminho de mesa. Aí, então, vou virar aqui o caminho de mesa. Vou fazer uma laçadinha, que é para prender essa linha. Opa, caiu, peraí. E agora, eu vou passar por entre os pontos altos, que é para esconder o restante dessa linha, né? Dou uma puxadinha para ajustar a linha por entre os pontos altos. E aí, então, é só cortar essa perninha de linha que sobra. Agora, vou voltar lá para a carreirinha de número 1. Aqui, eu vou pegar a linha novamente e vou fazer outra carreirinha de bloquinhos cheios.
Então, vou pegar aqui o primeiro ponto alto. Vou prender essa linha. Vou colocar aqui a perninha da linha no sentido em que eu vou fazer os bloquinhos cheios. Como eu vou fazer pra cá, pra esquerda. Vou colocar essa perninha de linha também pro lado esquerdo. Que é pra esconder, né? Aí, vou iniciar aqui com os bloquinhos cheios. Sempre escondendo a perninha de linha entre os pontos altos. Aí, aqui, eu não preciso fazer ponto alto duplo, porque os grupinhos de correntinhas presas estão invertidos, como vocês podem ver. Ó, eu fiz, na segunda carreirinha, eu fiz o ponto alto duplo, mas nessa carreirinha, eu não preciso fazer, eu vou fazer o ponto alto normal sobre os pontos baixos. Porque o grupinho de correntinhas presas está invertido. Então, não há necessidade de fazer ponto alto duplo. Eu vou fazer os pontos altos normais. Mas vou seguir o mesmo esquema. Cada grupinho de correntinhas presas, vou fazer 2 bloquinhos cheios, que no total vão somar 50 bloquinhos cheios, porque tem esses 2 aqui do início, os 2 do final e 46 sobre os grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer, então, aqui os 50 bloquinhos cheios. Eu recomendo você fazer 2 carreirinhas de bloquinhos cheios, essa aqui e outra, para ficar mais bonito. Mas se quiser deixar só essa também, não tem problema. Aí é com você. Fica a critério seu. Eu vou fazer, então, aqui, vou arrematar da mesma forma que eu ensinei lá na última carreirinha que eu fiz. Aí, vou pegar com a linha, vou passar o restante dessa linha, quando eu terminar os bloquinhos cheios, para o lado de trás. E vou esconder, vou fazer a laçadinha e vou esconder por entre os pontos altos. Tá bom? Vou fazer, então, aqui, pra gente economizar em tempo de vídeo, e volto pra mostrar pra vocês como que ficou a minha amostra do caminho de mesa. E pra finalizar o vídeo, né? Então, vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, eu já havia terminado a última carreirinha dos bloquinhos cheios, quando eu lembrei que tinha a perninha de linha da primeira carreirinha. Vocês lembram, né? Que eu pedi pra deixar quase um palmo de linha para iniciar a primeira carreirinha do caminho de mesa. Então, para arrematar essa perninha de linha, é muito simples. Você coloca na agulha e vai passar pelos pontos altos da mesma forma que você fez com a carreirinha anterior, né? No caso, essa dos bloquinhos cheios. Então, você só passa aqui e puxa. Aí, dá uma puxadinha para ajustar e corta o restante da linha. Só isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês a minha amostra. E aqui está o meu caminho de mesa já finalizado e já arrematado. Como vocês estão vendo agora, ficou belíssimo. Eu espero que tenha dado tudo certinho aí para você, que você não tenha ficado com nenhuma dúvida. Mas caso tenha ficado, você deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.